Oi, pessoal, eu sou a Duda, sou presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia da Chapa Elza Freire e hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida acadêmica e também sobre a vida pós-formação. E hoje a gente vai estar aqui conversando com a nossa amiga Vitória. Oi, pessoal, fico muito feliz de ela me trazer aqui para falar um pouquinho sobre esse processo. Bom, Vitória, conta pra gente um pouquinho da sua história, como que é a sua vida antes da pedagogia, dentro da pedagogia e pós a pedagogia, pra gente iniciar essa conversa. Então, eu estudei minha vida inteira em escola particular. Meu foco inicial não era bem a pedagogia, apesar da pedagogia estar na minha vida. Minha avó foi professora, minha mãe foi professora, minha tia foi professora. Então, minha casa era de professores. Mas eu não me via tanto nessa profissão por não ser valorizada, por todas as demandas que eu via, que é pesado. Aí eu acabei fazendo vestibular, passei em pedagogia, resolvi tentar me colocar, entrar aqui. E no primeiro dia que eu entrei com uma aula de filosofia, que eu falei, é esse lugar, é esse curso, é esse pensamento, é essa visão que eu quero trazer, que eu quero estudar ainda mais. Então foi o que me fez entrar, me desbrandar, vamos dizer assim, num curso que eu não imaginava, que eu achava que não era pra mim e que hoje eu vejo que era a minha cara. A gente acaba se encontrando mesmo, Sim. de fato. E a pedagogia é um lugar transformador pra gente. Abre caminhos. Abre muitos caminhos, é uma coisa muito incrível. Vitória, algum projeto ou alguma disciplina que você teve, assim, mudou não só a sua visão acadêmica, mas sim a sua vida pessoal? Eu gostaria de saber um pouquinho. Projetos, teve vários. Eu sou uma pessoa participativa na Unesp até hoje, agora como caloura, mas eu participei de alguns projetos que mudaram bastante no sentido de eu me abrir como pessoa. Eu vim para uma faculdade sem aprender a falar com as pessoas. Hoje em dia eu sou uma pessoa comunicativa, mas eu entrei aqui sem nem saber apresentar alguma coisa para o público. E entrou na pedagogia, eu entrei no CELIGE, que é um grupo de literatura infantil, e eu me vi num bloco tendo que fazer contação, declamando poesia, e ali eu tive que falar, ou vai ou racha, ou vai ou não vai. Então, na hora, eu me desafiei, comecei a me abrir mais, participar de público, engajar em escolas, criar contato com pessoas, com profissionais, e isso me fez crescer de uma forma pessoal, assim, absurda. Meu lado artístico, que eu tinha apagado ele na época de ensino médio, que não era o foco da escola, era o vestibular, você esquecia todo o lado artístico, de arte, poesia. E na faculdade eu me abri e hoje me considero poeta também. Então a pedagogia me abriu até esse lado de vida, vamos colocar assim. Ai, que lindo! Fala um pouco mais pra gente sobre esse lado seu, poeta, esse lado artístico. Fiquei curiosa pra saber. Então, quando eu entrei no CELIGE, a primeira coisa que eu tive que fazer foi declamar uma poesia que não era minha, era de outra pessoa, mas que eu me senti representada. E aí, quando eu declamei no bloco, eu me senti travada, errei uma parte da poesia, só que na hora eu improvisei. E ali eu percebi que não precisa ser tudo perfeito. O improviso também faz parte. A educação é um improviso em muitos momentos. Então ali eu desbloqueei um medo absurdo que eu carreguei a minha vida inteira. Na minha infância, até entrar aqui, eu carreguei esse medo de que eu tinha que falar tudo perfeito. E ali eu desbloqueei, foi em aulas específicas, disciplinas específicas de gestão escolar, de políticas, que eu consegui fazer poesias minhas próprias, publicadas hoje, aliás. Ai, que incrível! Eu consegui publicar 2 poesias recentemente, com a temática da educação. Então, saber que eu pude englobar uma área artística que sempre esteve em mim, com uma área profissional, que eu também amo muito, que eu aprendi a gostar cada vez mais na pedagogia, fez casar minhas paixões e eu falei assim, é isso. Então, foi abrir minha cabeça, descobrir quem eu sou aqui dentro. Ai, assim. Gente, que incrível! Ai, muito orgulho! É assim, eu e a Vitória, a gente tem uma certa convivência, né? A gente entra na pedagogia e já conhece a Vitória, porque ela sabe de tudo ela tá. Então, a gente tem uma certa convivência aqui, mas eu não sabia desse seu lado. Por mais que a gente se encontre, por mais que a gente tenha amizades e conversa bastante, a gente acaba não sabendo o íntimo da pessoa. E é muito bom ouvir isso de você. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, né? Eu queria saber se você teve algum momento que você já pensou, tipo, cara, tá, e agora? O que eu faço? Isso tá sendo muito difícil, é um desafio muito grande. Será que eu consigo passar? Será que eu consigo realmente continuar o meu curso? Como que você lidou com essa situação? Eu posso dizer que o meu primeiro ano eu falo que é um ano que a gente define muita coisa e ao mesmo tempo
vamos dizer assim, tem muito medo também. O receio, acho que no primeiro ano é absurdo. Falo pros calouros, eu como calouro já tô sentindo esse medo de novo. É muito estranho, porque eu já conheço tudo, mas é bizarro você ter medo, às vezes, de levantar a mão na sala. É uma coisa que eu carrego desde a minha infância. Ali na faculdade eu ainda tive um pouco. E de não dar conta das coisas. Como eu me envolvi em muita coisa... Uma dica, não se envolva em tudo. Vai com calma. Eu me envolvi em muita coisa e isso uma hora me adoeceu um pouco. No meio do primeiro ano, eu entrei no CELIGE. Entrei de cara nele, entrei nas disciplinas. Eu participava dos eventos. Realmente, participem da faculdade. É uma coisa que eu posso dizer que foi exaustivo. Em momentos eu cansei. Teve momentos que eu saí daqui meia-noite pra chegar aqui 6 da manhã no dia seguinte, mas que valeu a pena. Eu falo, cada evento, cada coisa que eu participei me fez crescer, criar contato e muito mais. Só que pegar também leve, saber o teu limite. Eu, no primeiro momento, eu entrei em tudo, de cabeça, demais até. E isso me fez um ponto que eu quase falei, pô, cansei. Eu preciso de uma férias sabática, eu quero desistir disso. E as disciplinas também, apesar de não ser tão desafiadora assim de cabeça, porque são disciplinas que eu gostava, era desafiador você estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes. Coisas diferentes, isso é muito pra nossa cabeça, né? Eu vim pra cá com 17 anos, eu entrei na faculdade, então... Hoje eu ainda sou nova, mas ainda era muito mais nova. Então minha cabeça ainda tava de... Acabei de sair do ensino médio, acabei de passar no vestibular, acabou de passar uma pandemia. Então foi muito desesperador esse sentido de ter que dar conta de tudo, de viver tudo isso de uma vez. Então... Acho que talvez esses momentos me fez querer desistir um pouco. Alguns projetos que não caminhava tanto, que não tinha, vamos dizer assim, tanta saída quanto outros, que demorava, que vai sair uma bolsa, não saía. Aí ia desenvolver um projeto, não dava certo. Acho que tudo isso faz a gente dar uma desestimulada. Falta de incentivo, às vezes, da própria faculdade, isso eu falo, falta de incentivo, principalmente na área de humanas, faz a gente querer desistir de um sonho. Faz. Eu quase desisti de um sonho aqui. Não desisti por conta de pessoas, sim, né, além de você agora, mas de outras que vieram antes, que falaram, não, vamos tentar, vamos dar conta. Algumas coisas eu desisti, algumas coisas eu continuei, mas tudo valeu a pena, de alguma forma. Tudo por conta foi desse apoio. Bom pra você, né? A gente acaba aprendendo mesmo com as coisas que a gente não aguenta, né? Sim. É bom pra gente saber os nossos limites. Sim. E você comentou que você é caloura de novo. Conta essa história pra gente. Como assim, caloura de novo? Mal terminei a pedagogia, eu falo que eu amo a Unesp. Mal terminei a pedagogia, já tô de volta agora, caloura na geografia, com o interesse de ampliar mesmo meu conhecimento e, se tudo der certo ainda esse ano que vem, tentar um mestrado por aqui. Amém. Um sonho que eu nunca tinha imaginado na minha vida, e a Unesp me proporcionou a ideia de que existe um futuro além só do que achar o emprego. Existe a pesquisa, existe o que tem que desenvolver nela. E aqui é uma área que tem que ser desenvolvida, né? O estudo que eu tenho interesse, as temáticas que eu tenho interesse, que não só na pedagogia eu já pude vivenciar, mas que na geografia eu sinto que vou ter mais uma abertura, talvez. Eu quis ampliar, busco ampliar esse conhecimento, desenvolver mais pesquisas, ir atrás disso, porque é a partir da pesquisa que a gente consegue mudar, desenvolver e transformar as coisas. Sem ela... nada a gente não consegue. Mas conta um pouquinho sobre esse desafio dentro da pedagogia que você encontrou de não conseguir, de fato, fazer as pesquisas ou os projetos que você gostaria. Fiquei interessada em saber. Acho que o maior desafio não foi nem em relação a mim. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu vou lá atrás, sou determinada, eu tenho incentivo. Os professores viam isso, me chamavam para projetos e bolsas, por isso eu acumulei projetos demais, às vezes, além da conta, 4, 5 que eu tava tomando conta ali na coordenação, no auxílio. O que pesou foi a falta de incentivo mesmo. A abertura que a gente não tem, acho que na área de pedagogia, algumas de humanas também eu sinto aqui na faculdade, não dá essa abertura pra gente conseguir ampliar e ser visto como uma pesquisadora. Eu demorei a me reconhecer como uma pesquisadora até meu último ano. Nossa. Então, desde o primeiro ano eu já estava desenvolvendo coisas, fazia projetos, fazia relatórios, abessas, aliás, que, nossa senhora, gente, relatório... Nossa, é um problema, é um tópico sensível. É um tópico desafiador também. Mas que não reconhecia como pesquisa, eu não reconhecia como ensino, como um projeto que valeria a pena continuar. Eu achava que era só mais uma coisinha ali que eu tô fazendo. Nossa. E não, hoje eu vejo que tem significado, tem valorização, tem importância. Apesar de algumas áreas, algumas pessoas não acreditarem nisso, eu acreditei. Eu defendi esses projetos, um deles foi aposentado aqui, que foi o Cine Debate. Foi aposentado no ano passado por falta de incentivo dessa faculdade em conseguir bolsa, em conseguir desenvolver ele como um projeto de extensão que a gente tentou várias vezes e que não deu muita abertura. E era um projeto que não era só aqui, mas envolvia uma comunidade inteira.
sabe? Envolvia levar para as escolas, levar para a comunidade periférica, que era o nosso maior sonho, assim, poder levar o cinema, o debate, a política, os assuntos sobre isso. E esse projeto acabou sendo aposentado por falta de participação, tanto dos estudantes mesmo universitários, como desse incentivo. Nossa, eu sinto muito, assim, né, fechar um projeto e não ter continuidade é muito dolorido. Sim. Eu vi isso em algumas vezes dentro da escola, né? Que quem não sabe, eu tô no 2º ano da graduação em pedagogia, então assim, me formei faz pouquíssimo tempo na escola, então a gente tá sempre muito dentro das escolas públicas, por mais que a gente acabou de sair. Vi, eu queria saber, assim, né, como que foi essa trajetória sua de... Tá, passei por todos os anos. Nossa, está acabando. Porque você comentou, né, pelo menos no nosso íntimo, que você estava ansiosa, mas também estava triste. Então, a gente quer saber um pouquinho sobre esse sentimento de estar saindo de um curso que você ficou 4 anos ali fazendo. Esse processo de sair, eu acho que de fechar um ciclo, né? Eu lembro que todo mundo na sala, a gente ficava nessa ideia de abrir portas, mas fechar um ciclo. E esse ciclo é difícil porque você não quer sair dele. Acaba que a gente fala, é difícil, é pesado, tem que acordar cedo, tem que vir aqui à tarde, tem que trabalhar, conciliar estudo, ler textos, fazer projetos, tá aqui às vezes sábado, domingo trabalhando. Só que é gostoso. Faz parte da tua rotina. Você sente falta disso de alguma forma. Então, pensar que tá encerrando essa rotina de você ver as suas amigas, você ver as pessoas que você gosta, até conversar com os professores, assistir uma aula e ter que talvez cair na realidade da vida, do trabalho, é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que ano passado, não só eu, como acho que todo mundo da minha turma, a gente passou por momentos de muita ansiedade. De como que vai ser as coisas, a gente sabe como a educação tá sendo no nosso país, como ela é desvalorizada, como não é fácil você se sentir apoiado fora daqui. Aqui você tem um apoio, seja de amigos, seja de profissionais, mas você consegue ainda ter esse acolhimento. Ali fora é meio que você por si só, então perde isso. A gente fala que vai ter contatos, temos os contatos pessoais, mas o profissional, o sair daquela rotina e criar outra do zero, ou ter que se enfiar em outras, é muito difícil. É desafiador, eu falo que dá medo. Esse sentimento que você tem agora de pós-conclusão, né, de curso, você assim, você se acha preparada para atuar na pedagogia, de dar aula ou então pensar em fazer algo maior, como você disse, que você pensa em fazer o mestrado? Como que você acha que você consegue, né? Você acha que você daria conta ou então você quer realmente atuar na pedagogia? Eu acho que a gente nunca tá preparado muito para as coisas. Eu falo que o preparo, a gente tem sim um conhecimento, teve anos de muito esforço daqui, muitos textos, muitos debates que eu aprendi durante esses 4 anos. Não vou dizer que eu tô rasa, que eu não daria conta de uma sala. Mas muitas coisas também senti falta. Eu falo que se eu entrar numa sala hoje, talvez eu teria bastante dificuldade. Uhum. De mesmo, na prática mesmo, ter aquela questão de ir ali... ter um conhecimento burocrático também, coisa que eu tive a oportunidade de ter num estágio, mas eu sei que muitas pessoas não têm. De preencher um plano de ensino, de saber preencher lá uma ata específica, um relatório de um aluno. A gente não vê muito isso no curso. Uhum. E hoje é a parte mais cobrada dentro de uma escola, infelizmente, tá? Digo que não é a melhor coisa, mas é. Então, esse lado burocrático, esse lado meio processual também, de estar ali, né, você sozinho numa sala, dando conta de quase 30 crianças, 30 adolescentes, não é fácil. Só nos estágios eu já via que era um desafio. Então, eu sinto que é um preparo que tem que continuar. Isso é uma coisa que eu sempre defendi ao longo do curso, defendo ainda. Essa educação continuada é essencial. Tanto que assim que eu mal terminei a pedagogia, eu já comecei uma pós-graduação. Eu já comecei uma pós em tecnologias educacionais. Tô terminando ela agora já. Praticamente essa semana que vem eu consigo finalizar, mesmo sendo online, mas já tá me ajudando a ter um conhecimento maior, principalmente na área de tecnologia, ensino à distância, que é uma coisa que está crescendo cada vez mais no nosso país e que a gente não tem preparo algum para saber lidar, entender, compreender o que é isso e como que funciona, quais seriam os melhores caminhos de usar tecnologias, redes sociais, seja em sala de aula ou abordando isso de uma forma diferente, pensando na atualidade. Além de agora que eu vou começar também um MBA em gestão escolar, que também é uma área que a gente não vê tanto aqui, mas que se a gente não tem a prática, vamos dizer assim, na hora ali que você vai aprender.
Mas se eu passar no concurso de coordenadora, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Então, Jesus. Eu acho que é esse desafio. É você sair de uma faculdade, só que você tem um caminho muito longo ainda de aprendizagem, de ter que ir atrás de estudo, senão você não dá conta. Meu Deus. Não dá conta. Eu já sinto isso assim na pele. Não dou conta. Muita coisa eu tenho certeza que eu não sei e vou buscar aprender, mas que... Por agora, depois da graduação, Ainda não. ainda não. Ainda tô rasa em muita coisa. Ah, mas eu acho que você consegue, porque você é uma mulher muito incrível, então vai dar tudo certo. E para essas pessoas que agora estão entrando no 4º ano da pedagogia, você tem algum conselho para dar para elas? Nossa, é o último ano, né? Eu tô tentando lembrar o meu último ano passado. Acho que o conselho que eu tenho é de aproveitar. Passa muito rápido. E as minhas amigas, a gente falava, ai, tá acabando, mas não acaba logo, porque você vai estar cansado. Seu pensamento vai ser, eu quero que acabe logo de uma vez. E você vai começar, vamos despedir de algumas coisas, a deixar de lado, focalizar em outras coisas, esquecer que tá acabando a faculdade, aproveita o resto que você tem, sabe? Eu diria, aproveita esse restinho de faculdade, aproveita os eventos e aproveita esse momento também. Uma coisa que eu tentei focar, mas que algumas pessoas eu sei que tiveram dificuldade é desenvolva já o que você vai querer fazer em seguida. Ah, eu quero desenvolver pesquisa? Caça, nem que seja no último ano, um orientador, alguma coisa e vai desenvolver. Ah, eu quero desenvolver concurso. Vai estudando, pega firme e começa a estudar. Não deixa pra assim que acabar, começar a ir atrás. Já tenta ir planejando um pouco antes, mesmo que com essa pressão, com a ansiedade. Já tenta ir atrás, porque senão você vai acabar, você vai se sentir muito perdido. Mesmo sabendo já um norte, eu já me sentia perdida. Então, tentar já planejando, indo buscando alguns caminhos para não ficar totalmente, vamos dizer assim, aéreo, sabe? Naquele mar à deriva. E buscando os seus caminhos de interesse. Eu falo que isso vai ajudar muito nesse processo para ele não ser tão doloroso. Essa quebra de expectativa do que é trabalhar realmente, do que é a formação, do que é acabar um curso e o que é entrar talvez em outro no mercado de trabalho. E buscando aprender o que você tem de interesse. Sabe? Acho que eu daria esse conselho. Um conselho também que eu gostaria muito que você desse, tanto pra mim, tanto pras pessoas que estão, assim, meio ansiosas com o ENAD e tudo mais. E como que seria, assim, né? Como que foi pra você, na verdade, passar por essa fase do ENAD, de ter ali a prova prática e a prova teórica? Como é que foi? Como é que a gente pode se prevenir desse caos do ENAD? Então, eu tenho que dizer que o ENAD, todo mundo achou que ia ser um bicho de 7 cabeças. E não, ele não é. Graças a Deus, menos mal. Não, eu posso dizer, eu achei que ia ser bem pior, ou mais difícil, mais desafiador, que seria o mais desafiador do último ano. Não foi. O processo, assim, burocrático da plataforma, eu acho que agora já vai ter atualizações, já vai estar um pouco mais estruturada, porque pegou muito de surpresa o ENAD, né? Ele chegou de uma forma, vamos dizer assim, do nada. Então foi um pouco assustador do começo, até para os professores, a coordenação, eles não sabiam muito como orientar. Ai, deu ruim a plataforma, não conseguia acessar. No meu caso mesmo, a primeira vez que eu ia fazer a prova prática, o sistema travou e eu tive que fazer a inscrição de novo para tentar no segundo semestre. O que me deixou apreensivo, porque eu falei, se eu não fizer o ENAD, não me formo. Então a gente fica ansioso. Só que a universidade, ela deu muito apoio. Mesmo que talvez não foi essencial, mas eu entendo por toda a demanda que veio de cara, não teve um preparo específico para isso. Ainda assim, a gente teve um acolhimento, a gente teve como ir atrás. A parte prática foi bem tranquila. Porque você vai estar já num estágio colocado, você já vai estar numa sala específica estagiando, e ali você vai tirar um momento da aula, 50 minutos, para aplicar uma atividade. Dar uma aula, mas aplicar uma atividade, aplicar um conteúdo que você tem interesse. Então, de acordo com o professor da sua sala, né, o que tiver ali responsável, se ele for também aberto a isso, você vai poder trabalhar uma temática que você tem interesse na sala. Eu mesmo trabalhei a questão dos grafismos indígena e de outros países com as crianças do 4º ano. E foi uma experiência, assim, riquíssima pra mim. Imagino. Riquíssima, que eu jamais imaginava que eu poderia abordar esse tipo de assunto dentro de uma sala de aula, por exemplo. Porque a gente sabe que é uma temática que ainda não é abordada. Sim. Isso é uma dica que eu dou. Tentem trabalhar temáticas que fujam um pouco do que aquelas crianças estão vendo todo dia. Tragam um diferencial. Mesmo que seja uma aula, aquela aula pode marcar muito aquelas pessoas, sabe? O professor mesmo falou, você trouxe uma temática que eu nunca pensaria abordar aqui. E ele usou várias coisas que eu trouxe naquela aula para trazer sobre
a questão africana, que ele ia começar a trabalhar sobre a África com as crianças. E muita coisa que eu trouxe do grafismo, das ideias, dos pensamentos, ele passou a usar nas aulas. Isso é muito legal. Então, essa abertura, criar esse diálogo com o professor da sua sala vai te facilitar muito esse processo de ENAGE. E a teórica caiu realmente o que você viu durante os 4 anos. Não caiu nada fora, assim, do que eu vi nos 4 anos. Dá uma revisão. No meu caso, eu não consegui, mas eu indico dar. Dê uma revisão, pesquisa um pouquinho, dá uma olhada nos textos, em algumas coisas que você viu, mas vai ser aquela base. É tranquilo. É um processo tranquilo se você vai com leveza, se você tem um acolhimento, um apoiozinho ali, vai dar tudo certo. Então, muito obrigada. Vai ser tranquilo, calma. Você vai arrasar. Que medo, Vitória do céu. Você vai arrasar, você vai dar uma aula sensacional, tenho certeza. A gente fica um pouco inseguro, né? Eu sofro por antecedência, né? Porque todo segundo ano. Agora a gente faz a prova prática do ENADE todo ano, né? A gente tem essa possibilidade de fazer. Então, a gente fica com um pouco de receio, mas seus conselhos nos ajudaram a acalmar os ânimos, que, olha, não é fácil. Leva com leveza e com experiência. Eu falo que essa experiência de ENADE, a prática, me fez ter uma visão mínima, bem mínima na realidade, mas do que é estar dando uma aula. Você realmente pegar, no dia que eu fiz, eram 25 alunos, e era eu ali no meio. Era eu que defini o que eu ia falar. Quando que eu ia pedir silêncio pra eles, porque eu tive que pedir pelo menos umas 4 vezes, porque eles não ficavam quietos, é difícil hoje isso. Entre outras coisas, então era eu que norteava a aula, eu que trazia os recursos, eu que desenvolvi, eu que fui atrás pra ir ali com eles, trazendo coisas diferentes mesmo. E por isso que eu falo, tragam esse diferencial, porque às vezes o professor, com a correria, com a burocracia, com o calendário que ele tem que seguir hoje em dia, que a gente sabe que é uma educação que vai por essa ideia de calendário, você não consegue muito se abrir para o diferencial. Então, você permitir isso e dar isso para os alunos ali, aí eu achei muito gratificante, pelo menos. Eu poder dar uma aula diferenciada ali e ver que eles gostaram, que eu tive um retorno positivo deles, eu tive a atenção deles. Não foi uma aula teórica que eu peguei o quadro e escrevi na lousa. Não, eu simplesmente sentei num círculo e dialoguei com eles sobre imagens e pinturas. Então, tragam esse diferencial que eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Vai ser incrível, então. Vai. Se Deus quiser, vai tudo certo. Vai. Mudando de água para vinho, assim, né? Um pouco, saindo um pouco do nosso contexto. A gente acabou de receber novas pessoas na pedagogia. E eu gostaria que você, como recém-formada, desse um conselho para eles de... Nossa, o que eu, na minha vida de calouro dentro da pedagogia, gostaria de ter ouvido, que não ouvi, agora eu sei e eu posso falar. Nossa, difícil. Tem que voltar 4 anos atrás, quando eu era caloura. Mas acho que uma coisa que os calouros estão tendo agora, que é uma coisa que eu sei que no meu ano a gente não teve, porque foi pós-pandemia que a gente voltou, foi essa falta de informação. Busquem informação. Busquem atrás de real, ir lá. Eu não sei onde é tal lugar. Busca saber. Mesmo que tenha pessoas que vão fazer por você, ou que você pode perguntar, pra si, pra você saber se localizar, saber se encontrar, saber, entender a própria faculdade, conhecê-la. Busca conhecer a faculdade. Os espaços, os lugares, os eventos, as pessoas, os professores. Dá medo você chegar num espaço e não fazer ideia de onde você vai, do que você vai fazer, com quem que você fala. Eu tenho medo de chegar no professor porque ele é bravo. Tô tendo esse medo agora na geografia, mas vai atrás. Aquilo, todo mundo ali de alguma forma tá aprendendo, todo mundo ali também tá acertando e errando na vida. Então, você tá começando, mas vai atrás, vai buscando as experiências. Se permita aceitar que você não sabe tudo. Mas é aquilo, ninguém sabe tudo. Então, se permita errar, ser isso imperfeita. Eu cheguei numa ideia de, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que já chegar sabendo tudo, ou indo bem nas aulas, tirando notas excelentes. E não! Às vezes, vai ter uma nota um pouco menor. Minha primeira prova foi horrível. Minha primeira prova da pedagogia eu fui péssima, porque eu tava nervosa. Mas aí na segunda eu já tava estudando melhor, eu já tava um pouco mais tranquila, percebendo que eu não preciso ser perfeita. Dando meu melhor, buscando as coisas, vocês vão conseguir tudo. Faculdade, eu falo que a faculdade permite muita coisa se você busca. Então busquem as coisas, busquem as pessoas, busquem os projetos, porque vocês vão crescer muito aqui. Vitória, sabendo um pouco da sua trajetória, né, assim, de amizades e tudo mais, eu queria te perguntar uma coisa, né, já que eu tô no centro acadêmico também, e você já passou por ele. Você
como de recém-formada, como uma pessoa que já passou por todas essas etapas da sua graduação, você indica para as pessoas que estão chegando agora a entrar no movimento estudantil, a entrar pelo centro acadêmico? Como que eles poderiam fazer isso, assim, né? Qual o sentimento que eles têm que ter para conseguir entrar, para quem quiser militar, ser bem divo como nós? O que você dá esse conselho aí? Fala aí pra gente. Eu falo que participar do movimento estudantil, eu demorei, na realidade, porque eu não me sentia, vamos dizer assim, preparada para entrar nele. Só que quando eu entrei, eu percebi que ninguém tá. Isso é muito real, gente. Ninguém tá preparado. Você, muitas vezes, a questão do movimento estudantil, o centro acadêmico, quando eu entrei, a gente foi aprendendo com passos de formiguinha. Uma dica que eu dou, se alguém tem interesse, eu realmente tenho vontade de falar, nossa, eu gostaria de me mobilizar um pouco mais, ou ter a participação até de ouvinte. Eu falo que a gente tá com uma mobilização tão pequena aqui em Prudente, aqui no nosso campus, que eu falo, você ir numa palestra, você ir numa assembleia como ouvinte, não tendo que falar nada, você já faz um diferencial absurdo nessa faculdade. Eu percebo isso porque eu tive assembleias que não aparecia ninguém. Tive assembleias que apareceu 4 pessoas que mudaram completamente tudo daquela assembleia. Com uma fala, com um posicionamento, com uma escuta, você já mobiliza muito. Então, até a participação por fora, não diretamente no movimento, já é importante. Então, participem. Realmente, vai lá um dia na assembleia, vai acontecer tal coisa, o DA postou a assembleia das entidades, alguma coisa de movimento. Tem tempo, tem disponibilidade, tem vontade? Vai. Não conheço, não sei quem é, não conheço ninguém. Vai conhecer, vai participar, vai só ouvir um pouco da discussão. E se tiver o interesse de entrar mesmo, se engajar, uma coisa, tenha tempo. A disponibilidade foi uma coisa que pesou muito na época do meu centro acadêmico, porque a gente não teve uma quantidade de pessoas ali podendo estar mobilizadas. Então, esse tempo é importante. Você ter o tempo para se dispor a isso, porque é uma responsabilidade. É divertido, tem os momentos que você vai interagir, que você vai ser as reuniões, que você vai poder desenvolver festas, muitas vezes, entre outros momentos mais culturais. Só que é uma responsabilidade. De alguma forma, você vai estar dentro de um grupo, um movimento, que ele tem que ser pautado no coletivo. Ele tem que ser pautado na busca de melhorias para os estudantes, melhorias para a universidade, melhorias para a vida das pessoas aqui. Então, essa responsabilidade que você vai carregar, que você vai aprender na realidade, porque você não vai saber, você chega lá, você fica tipo, tá, o que eu tenho que fazer aqui? Como eu me posiciono? Onde que eu vou? Onde que eu busco? Como eu tenho abertura? Você vai aprendendo esses caminhos na prática. Isso eu falo que é real, a prática mesmo. Você vai aprendendo, buscando, indo nas coisas, começando ali, passos de formiguinha, tendo pessoas unidas com você. Eu falo que o coletivo ali, a união é importante. Você sozinha não vai conseguir fazer um movimento. Você sozinho não vai dar conta e nem deveria dar conta, porque é cansativo, é uma responsabilidade pesada, você tem que demanda tempo, demanda outras pessoas envolvidas com você, é um mental que é pesado, eu sei porque meu ano foi pesado essa questão de não ter esse apoio colocado, então ficava muita coisa em cima de si. Mas é aquilo, tenta, vai aprendendo dentro ali do próprio movimento. Hoje tem pessoas que estão engajadas, assim como essa aqui, que se tu pedir, ela vai falar, venha que eu te ajudo. Entendeu? Precisando também, pode vir em mim, tirar dúvidas, demandas, eu tô aqui pra isso. Acho que nós temos que estar abertos a, eu tenho conhecimento, eu tenho que também transmiti-lo. Ficar ali pra mim não adianta de nada. E um coletivo, um movimento, acho que o movimento estudantil como um todo, ele deve estar aqui para vocês, para os estudantes, para as pessoas, em busca de melhorias mesmo, de lutar por coisas que a gente tem direito e que a gente deve ter garantido pra gente. Vitória, muito obrigada por esse conselho maravilhoso. Engaje o pessoal se engajem, vem pro centro acadêmico. Não deixem que a sociedade faça um movimento estudantil morrer. Exato. Então, vambora, vamos seguir. Que a luta continua. A luta continua, viu? E continua mesmo. Vitória, outra dica / conselho você daria para as pessoas que estão chegando agora de como eles podem aproveitar melhor as atividades acadêmicas, a vida universitária? Quais os conselhos que você daria? Tipo, faça isso, não faça aquilo. Faça assim, não faça assado, sabe? Acho que em relação a viver, vamos dizer, essa vida acadêmica de uma forma prazerosa, conselho que eu devia ter dado pra mim, me deram, mas eu não escutei, agora vocês escutem,
participem das coisas, realmente, tá divulgando, vai ter uma coisa que vocês têm interesse, venham. Eu sei que às vezes é cansativo, dá preguiça, às vezes a gente não quer sair de casa, às vezes é corrido, ou a gente fala que, não vai, eu vou focar só na sala de aula, ou tem trabalho, tem demandas, mas busquem esse esforço também de participação de vocês, pra vocês mesmo. Não tô falando de, eu tenho que participar por causa de um professor, eu tenho que participar por causa dos pais, eu tenho que participar porque a sociedade me pede. Não, pra você crescer, pra você se desenvolver como pessoa aqui dentro. Eu falo que tem pessoas que passam pela faculdade e tem pessoas que vivem e se transformam dentro da universidade. Eu acho que a dica maior é se transformem nessa universidade, se permitam errar, buscar, se estressar, porque vão, mas se permitam essas coisas, porque elas fazem você crescer, fazem transformar de uma forma que eu posso dizer que eu entrei aqui, saí, tô voltando uma pessoa completamente diferente. E um conselho maior ainda que eu não tive é não ultrapassem seus limites. Não deixem pessoas que não te conheçam, que não sabem quem vocês são, a pessoa de onde que vocês vêm, quem vocês são, definirem quem vocês são. Isso é uma coisa que eu acho que aqui a gente se perde muito fácil. A gente entra numa universidade, a gente quer se encontrar. A gente quer encontrar um grupo, a gente quer encontrar uma pessoa, a gente quer buscar estar num coletivo. Mas não deixe esse coletivo te moldar a ponto de você mudar quem você é. Porque a pessoa que você é vai transformar muito mais do que você se moldando ao que já existe. Então, se permitir viver, se transformar, mas pra si, não pros outros, eu acho que isso é uma coisa que eu falhei um pouco na universidade. Nos últimos anos eu consegui sair dessa ideia de me moldar e realmente me buscar ser quem eu sou hoje. Mas é uma dica que eu dou, assim, que eu falo que sejam quem vocês são, busquem sempre melhorar, mas não se encaixar exatamente naquele quadradinho que vão tentar te colocar dentro do movimento, dentro da sala de aula, dentro do trabalho, dentro de várias coisas. Mostrem quem vocês são, porque isso mostra muito mais, isso vai ser tão rico para outras pessoas. Eu coloco que eu saí da faculdade agora há pouco, e alguns dias atrás eu encontrei algumas pessoas, elas falaram para mim, você é uma inspiração. E eu falo para essas pessoas que elas são minha inspiração. Então, quando vocês buscam transformar por si mesmos, vocês viram inspiração. Então sejam inspiração para si, para os outros, para as pessoas. Que eu acho que é isso que é o mais importante daqui. Você para, você não chora. Aí a gente descobre o seu lado poeta, né? Que, meu Deus, Vitória do céu. Ai, meu coração. Depois que você falou dessa questão de se transformar, né? Você como recém-formada, você olhando para sua trajetória de transformação, de se identificar dentro da pedagogia, como que você resume a sua vida acadêmica em uma frase assim, tipo, é isso. Essa frase resume a minha vida dentro da pedagogia, de tudo que aconteceu. Nossa, uma frase? Meu Deus amado. Aí agora a poeta tá sem palavras. Tá difícil. Nossa. Eu acho que eu posso resumir minha vida acadêmica em revolucionária. Uma vida revolucionária. Foi uma revolução, assim, no sentido de transformadora também, mas acho que revolucionária, porque eu me revolucionei no sentido de buscar outras coisas, me desconstruir em outras, hoje de saber também, vamos dizer assim, definir certas visões, certos pensamentos que eu tenho, políticos, sociais, econômicos, que eu não deixo outras pessoas me mudarem ao falarem, não, eu não concordo. Eu busco debater, eu busco refletir sobre isso, só que tem posicionamentos, visões minhas que eu defini sobre quem eu sou, que que eu não vou permitir que outras pessoas me alterem. E que eu busco hoje como pessoa, como profissional, que essa revolução, que essa mobilização aconteça num nível muito maior. Que não seja só eu, essa pessoa que busca mudar as coisas, que busca transformar. Mas que a faculdade, ela pode ser revolucionária. Você pode revolucionar em muitos âmbitos, até mesmo dentro da sala de aula. No movimento, num debate, numa viagem. Eu falo que a todo momento a gente tem esse poder de estar ali revolucionando, inspirando e transformando as coisas. A universidade, ela é um processo de transformação contínuo.
ela também deve ser um processo de revolução contínuo. Só que ela tá estagnada. Eu falo isso há uns bons aninhos, mas ela tá estagnada. E não é a diretoria, não é a reitoria que vai mudar essa estagnação. Somos nós, estudantes. E aí eu falo, o movimento estudantil, a importância dele, a visibilidade dele, que eu não vi nos primeiros anos, que eu fui vendo agora e que agora tô mais mobilizada ainda, é através dessa evolução, dessa mobilização que a gente vai conquistando coisas. É aquilo, se a gente não faz, não tem quem faça. Obrigada, Vitória, por todos esses conselhos. Agradeço mais ainda a sua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, de ter conversado com a gente. Foi muito mais do que gratificante, foi incrível, foi revolucionário estar aqui com você. E para vocês que estão assistindo o nosso podcast, agradeço. Um beijo. Esse foi o nosso segundo episódio e até os próximos. Tchau, tchau, pessoal.